Boa noite, galera. Meu nome é Arthur. Eu sou um dos animadores. Eu fui lead animator no jogo Dodgeball Academia. Em primeiro lugar, só quem conhece o jogo ou quem já jogou? Massa, massa. Pode crer. O que eu tenho pra falar é mais interessante pra quem conhece o jogo, mas é relevante também pra todo mundo que tem projeto próprio, todo mundo que está tentando fazer alguma coisa. Porque eu vou contar um pouco de como foi feito, como que demorou pra sair do papel. E o que foi preciso, o balanço entre a inspiração, a vontade, o sonho de ter um jogo e o comprometimento, e saber editar, saber cortar coisas, saber trabalhar em equipe. Gosto de passar. Em primeiro lugar, não era para eu estar aqui. Quem era para estar aqui no meu lugar é o Ivan, criador do jogo. O cara que é acreditado como um dos estúdios quando o jogo começa. Eu carrego com ele. Ele é um dos meus melhores amigos. Ele teve a ideia do jogo há muito tempo atrás, na época que eu conheci ele. O Ivan é um cara que ele sempre foi obcecado com jogo de RPG e jogo de esportes japoneses, videogame. Sempre foi iniciado nesse tipo de coisa. Quando ele começou a pensar no jogo, ele decidiu que ele ia fazer o jogo uma homenagem pro cachorrinho dele. É bom lembrar do Otin, vai ser relevante lá pra frente, porque é um projeto que nasceu dele. É um projeto de amor. Quando ele começou, e é isso que precisa. Se você tiver um projeto que você quer tirar do papel, é muito importante que você esteja realmente comprometido com ele, porque vai passar muitas dificuldades durante o projeto. Ele se emergiu no universo de mangás de esportes, principalmente no Yuji. Quando eu conheci ele trabalhava nas primeiras etapas desse projeto, ele trabalhava sozinho, ele tinha uma mesa inteira forrada com esse anime que ele tinha na coleção própria. Ele tirou as páginas e fez um forro para ele nunca sair do foco. Ele desenhou, quando ele começou a criar os personagens, ele tinha isso em mente. Ele tinha essa estrutura. Queria fazer um jogo onde você pudesse montar seu time e tivesse elementos de RPG, onde você pudesse conhecer os personagens e decidir quais vão entrar na sua equipe. Cada um tivesse uma especialidade diferente e com o objetivo de se tornar o melhor time da escola. Não só isso, a ideia que ele tinha depois era fazer que o jogo tivesse campeonato entre escolas diferentes e entre estados e fosse um jogo bem maior. Na cabeça dele, ele tinha um escopo grande do universo desse jogo. Ele não conseguia fazer sozinho. Quando ele tinha bastante coisa, ele foi atrás da Pocket Trap. Pocket Trap foi um estúdio que fazia jogos independentes que tinha começado na época e abraçou a ideia dele. Ele teve que vender direitos e fazer... como é que fala? Deixar eles ser donos também dos personagens, ceder alguns direitos de coisas que eram do jogo. Mas foi importante para poder fazer o jogo sair do papel. Esse Pocket Trap, eu não sei se vocês já conheceram, eles foram o estúdio que fizeram o Ninjin. Ninjin é um jogo de mobile que fez muito sucesso na época e eles virou uma série depois. Ele levou para eles isso. Isso é interessante para quem conhece o jogo, porque ele consegue ver como é que era o design dos personagens a princípio. Ele levou isso tudo na Pocket Trap. Ele tinha a ideia dos personagens, ele tinha um concept art de cada um deles, ele tinha a função e levou as ideias. O jogo ele preparou isso aqui é tirado direto da preparação que ele fez para levar no estúdio. Ele queria que um jogo tivesse elementos de RPG, ele sabia que ele queria que não só a parte de esporte fosse importante, como a parte de conversar entre os personagens. Ele preparou esse documento inteiro e a arte de como seria na mente dele o jogo. Isso foi preciso para poder encontrar um parceiro que comprasse o jogo e se colocasse à disposição de realizar o jogo. A gente é de São Paulo. Com esse documento pronto, com todos o trabalho que ele tinha feito e depois o que a Pocket Trap fez também, que eu vou mostrar depois, ele foi atrás do SP Cine, que é um órgão
do governo que faz editais, e ele conseguiu o primeiro lugar com esse projeto. Conseguiu verba do governo para poder realizar o jogo o tanto que ele conseguisse. Foi a grana que o estúdio fez. Juntos eles fizeram, com o Ivan, com a Pocket Trap, alguns testes de como ficaria o jogo pronto. Eles conseguiram fazer esse roda esse vídeo. Tira da. Esse aqui seria legal. Clique em cima. Vê se ele dá um play. Ó. Esse é o primeiro estudo do jogo. É uma prova de conceito para ver como é que o jogo funciona com as câmeras, como é que elas podem mexer, como é que foi o personagem, porque sempre a ideia foi ter o personagem em 2D, animado em 2D, num ambiente em 3D. E a gente tinha que testar isso para ver como é que funcionava. Isso tudo foi feito na época que eles ganharam o SP Cine. E conseguiu bancar o estúdio por alguns meses para poder fazer esses testes. Na época, o personagem, a gente estava definindo. Eu não tinha entrado nessa parte do projeto ainda, mas eles estavam definindo como é que o personagem, quantos frames iam precisar, o que poderia ser economizado. Até que o dinheiro acabou. Foi o que eu consegui fazer com a verba do SP Cine, chegou nessa parte do projeto, mas já era o suficiente para aplicar algumas texturas, para poder mostrar como é que era o jogo, não estando pronto, mas como é que ele funcionava, e conseguir um patrocinador, uma publisher. Isso é interessante também para quem jogou o jogo, ver como é que ele era ainda na época. O personagem que veio a ser chamado de Boris na época, ele é desenhado de um jeito totalmente diferente. A gente tinha vários personagens que não estavam prontos, mas várias telas tiveram que ter sido feitas nessa hora, porque houve uma feira muito parecida com essa feira daqui, na GDC, onde eles levaram o jogo, e eles levaram um corte vertical do jogo. Ver se eu consigo passar apertando aqui. Não, deu certo. Isso é um corte vertical. Alguém sabe o que é um corte vertical de jogo? Porque isso é uma parte legal. Às vezes você tem uma ideia de um jogo muito grande e você precisa mostrar para um cliente, mostrar para um possível patrocinador como é que o jogo funciona. Você faz uma parte do jogo, que não precisa ser uma parte que vai ter no jogo final, mas você faz uma parte para mostrar como é que o jogo funciona. Eles levaram isso na feira e para ver se uma publisher se interessava. Nessa parte vocês conseguem ver várias coisas que não foram pro jogo final, vocês veem algumas coisas que são placeholder, mas era uma prova de conceito também. Eu vou deixar... Tinha que reutilizar personagens que já estavam animados como personagens. Isso tudo para mostrar como é que seria. Primeiros testes da parte que seria mais importante do jogo, né? Que seriam as partidas de queimada. Quem conhece o jogo consegue ver que tem algumas coisas que não estão prontas nesse corte vertical. Tem vários dos poderes que querem mudar, a gravidade dos personagens está diferente, a física das bolas, mas isso tudo tem que ser feito justamente para essa etapa de conseguir alguém que vai financiar o seu jogo. O poder que vocês viram ele dando lá foi feito inteiramente pelo programador, então não tinha desenho, era só feito com argolinhas de luz assim, então todo mundo tinha que trabalhar junto para poder suprir coisas que não tinha arte ainda. Era importante mostrar isso para as publishers que tinha às vezes diálogo durante os combates. Isso tudo era importante, então esses zooms a gente mostrava
porque tão importante quanto o jogo era o conceito da história. Então é importante pra gente mostrar que durante as batalhas tinha diálogo, tinha esse tipo de coisa. E deu muito trabalho fazer isso. A arte não tá final, deu uma trabalheira, foi muito tempo, todo mundo trabalhando junto pra conseguir fazer esse corte vertical do jogo, pra poder mostrar. Foi levado na feira, eles viram e ficou por isso por muito tempo. Muito tempo depois, quando eles já tinham quase pensando que não fosse dar certo, a Humble Games entrou em contato e eles conseguiram vender o jogo. Essa Humble Games é dos Estados Unidos. E eles são uma publisher de jogos independentes. Se você tem planos de fazer um jogo seu, se você tem sonho de conseguir produzir uma coisa sua, é muito provável que você vai ter que conseguir vender a sua ideia para uma publisher lá fora. Por isso que é importante investir em cultura aqui também, porque é difícil. Muitas vezes a gente precisa de investidor estrangeiro. E a Humble Games foi uma que viu aquele corte vertical e abraçou o jogo. E aí saiu o jogo. Acho que eu vou só... Eu posso cortar isso um pouco mais cedo, mas esse é o trailer final de quando o jogo saiu pronto. E finalmente o sonho tinha sido realizado e a gente conseguiu fazer pra Switch, pra Xbox, pra Play 4. E saiu em multiplataformas. E quem não conhece o jogo pode ver pela primeira vez aqui, ver as diferenças, ver como é que o jogo ficou pronto. Demorar muito. Posso passar também, deixa eu ver. Ok. Eu indico para quem quiser conhecer, jogue o jogo. É um jogo brasileiro, é um jogo independente, é um jogo feito com amor. Jogue porque é legal. Eu vou falar agora um pouco de como a gente teve que fazer compromissos no jogo. Essa parte aqui, se o Ivan estivesse apresentando, ele falaria um pouco mais sobre a história do jogo e sobre como é que ele ficou e sobre os personagens. Mas eu acho interessante ver isso, porque ele sempre teve essa ideia de que o personagem do jogo seria recrutado meio Harry Potter com uma carta e iria para uma escola de dodgeball, num universo que gira em torno de dodgeball, do mesmo jeito que o Pokémon gira em torno de Pokémon, tudo. Ele tinha já essas ideias e que a escola teria construída em volta de uma bola lendária e foi colocada ali por um jogador lendário de dodgeball. Isso tudo já estava na cabeça dele, tinha o sonho, e como eu falei, era um sonho bem maior. Mas vocês podem ver como é que os personagens ficaram, o estilo, a começar pelo estilo de desenho. Como é que eles ficaram bem diferentes de como eles eram no começo. Isso não é feito apenas para poder facilitar, para passar para outros artistas, porque quando é só um cara desenhando, é muito fácil ele fazer no estilo dele. Mas quando você está trabalhando em equipe, é extremamente importante você conseguir um estilo que todos os seus artistas consigam. Porque eu entrei, quando a publisher comprou o jogo e injetou dinheiro e aí conseguiu sair do chão, foi aí que ele me chamou. Falou: Arthur, aquele jogo que eu tinha te mostrado, vem que agora você tem um emprego. E me chamou e eu fui para São Paulo e a gente trabalhou junto e nessa hora o design desse personagem já tinha mudado. Porque ele tinha que passar e tinha que simplificar, e não só isso. A gente descobriu que pelo tamanho da equipe que a gente tinha, a gente teria que reaproveitar algumas coisas. Vocês podem perceber que o corpo que o Otto tem, o uniformezinho da escola, o tamanho das mãos, o formato, o tênisinho que todos eles usam, foi feito para a gente poder reaproveitar. Muitos dos personagens que a gente encontra no Dodgeball Academy, inclusive, principalmente os genéricos, que a gente chamava esses dois de genéricos, que eles tinham clones por toda a escola, eles tinham o mesmo corpinho quase inteiro, baseado no do Otto. Isso foi feito para poder facilitar para a gente também. Isso agilizou muito o trabalho, porque a gente sabia que a gente teria que desenhar expressões faciais, cabelo mexendo, tudo isso tinha que ser desenhado à mão. A gente não usou 3D para nenhum dos personagens. Todos os personagens são desenhados quadro a quadro.
E tinha mais liberdade com o formato de corpo justamente nos personagens que não eram jogadores. Porque é bom lembrar que todos os personagens jogador, se ele participa de uma batalha, a gente tem que fazer a animação dele pulando, a gente tem que fazer a animação dele tacando as bolas, a gente tem que fazer a animação dele tomando dano. Inclusive, de última hora, a gente teve que cortar várias animações deles tomando bolada pelas costas. Que é uma coisa que não tem no jogo, mas que já tinha sido feita para vários. Porque a gente descobriu por causa de horário. Então toda vez que um personagem toma bolada, mesmo que for de costa, ele vira de frente. Compromisso também no tamanho do jogo. Isso aqui é um mapa no estilo do jogo, que aparece no final do jogo. E mostra as diferentes áreas. A ideia, quando o Ivan concebeu o jogo, ele teria quadras com obstáculo, quadras de fogo, quadras com gelo que a gente acabou conseguindo usar, quadras com mato que a gente conseguiu usar. E teve uma cena só no jogo que a gente conseguiu usar o carro. Tem uma cena do jogo que você joga queimada enquanto o carro passa e é uma dificuldade a mais. Mas ele queria que sempre tivesse fosse recorrente no jogo jogar dodgeball na rua. Isso veio da ideia dele porque era para ser toda referência de jogo de esporte e RPG japonês, só com a pegada brasileira. Era sempre pro protagonista ser bem brasileiro. As diferentes bolas que a gente conseguiu colocar no jogo, que eram para ser mais também. Então você vê que o estilo do jogo e o que a gente consegue colocar, tudo tem compromisso, isso é importante, saber onde cortar a coisa, saber onde adaptar, saber ouvir o outro, porque às vezes você tem um sonho, você depende de um programador que está trabalhando no seu jogo. Esse é um jogo independente que foi feito com um programador só, pra você ter uma ideia. Teve vários artistas, várias gente fazendo concept art, fazendo cenário, fazendo personagens, mas a programação era uma pessoa só. Então, saber onde reduzir, saber o que cortar é essencial. Porque nem todo corte é ruim. Aqui algumas das cenários que a gente conseguiu manter. No final ficou isso. De todas as ideias que ele tinha de fazer campeonatos entre escolas, fazer os campeões de cada escola, a gente conseguiu cortar, enxutar para poder sair o jogo. 8 quests principais para zerar o jogo, com 16 side quests ao mesmo tempo. O que a gente definiu e conseguiu fazer possível. Isso foi bom. Das costas. A gente sempre fica com muito pesar de cortar coisa no jogo, mas o resultado final, sabendo o que cortar e sabendo trabalhar em equipe, a gente ganhou notas muito boas de várias revistas, várias reviewers de jogo. Foi muito bem avaliado. Ao redor do mundo, a gente línguas diferentes, é muito legal ver o respaldo da galera. E a gente conseguiu uma cópia física, que não era para sair. O jogo foi tão bem avaliado, a princípio, era só para ser download. E a publisher viu o esforço da gente, viu o retorno, principalmente, que o jogo obteve, e saiu. Então, hoje em dia, você consegue comprar a cópia física com capinha e tudo do jogo. Foi uma alegria muito grande pra gente. A gente saiu na revista Futaki, japonesa, que existia antigamente no Brasil, mas hoje em dia a única cópia física dela só existe no Japão. É uma das revistas de review de jogo mais antigas que existe. Tem uma parte de jogo sobre jogos independentes e a gente apareceu lá. Mas pra mim, mais de 500 mil de downloads no mundo todo. Mas pra mim, eu gosto alguns dos prêmios. Um dos melhores retornos que, pelo menos pra mim, que eu trabalhei na arte e acompanhei a saga do Ivan desde o começo, são as fan arts. Isso pra mim, me deixa muito feliz. Eu tenho meu Instagram ali, de vez em quando a gente vê alguém manda uma fan artzinha do jogo, é muito gratificante. Para dar crédito aos artistas, isso é uma coisa muito importante que o Ivan queria mostrasse, porque mesmo se você comprar a cópia física do jogo, você não vai ter muito dessas artes, então é muito bom mostrar. O Kira foi um artista que trabalhou com a gente, ele fazia conceitos de cenário, então muitos do cenário que você vê, a gente vê no 3D, teve que ser concebido na arte antes, e
E é uma trabalheira. Quem já tentou mexer com isso sabe como que é difícil. Então, é uma pena que não foi pro encarte do jogo isso, mas as artes que o Kira fez eram fantásticas. Aí ele adaptava os modelos 3D que o programador tinha e fazia os modelos, não só ele, isso de todos os ambientes. Deu certo aqui, deu certo. Quando a gente estava em dúvida como seria a iluminação da floresta, isso aqui chegou. A gente trabalhou muito com iluminação, tentando fazer, porque a gente usou o Unity. Eu não sei se vocês já programaram com Unity. Tem plugins milhões para iluminação e nem todos servem para o seu jogo. Então é imprescindível ter concept art de jogo. Henrique foi um outro que fez concept de cenário. Ele era muito bom com as perspectivas e acrescentar detalhes. Tem muitos detalhes e easter eggs que você joga no. Você consegue ver no jogo pronto que o Henrique colocou. Isso foi um sacrifício. A bola do herói, que é tipo um ponto central no jogo, a gente passou por várias iterações. Mais coisa que teve que ser cortada, isso que não está no jogo final, mas foi para a etapa do concept. Teria várias partes dentro de cavernas, teria os subsolos da escola, os caminhos secretos. Aqui vai estar alguns nomes porque é interessante mostrar. Alguns desses personagens que estão aqui é justamente aquele estilo que eu falei, que ele simplificou o estilo que ele tinha antes para poder refazer. Então são todos os conceitos do Ivan que ele redesenhou no estilo que pudesse ser reapropriado e aprendido por nós, para a gente poder animar neles. Tem alguns conceitos de personagens que vieram depois e tinham que ser adaptados para o estilo novo. A escola, quando ele criou, como é que ela ficaria no 3D, porque a gente sabia que os personagens seriam 2Ds e os cenários seriam os 3D, e enquanto os personagens seriam os 2D caminhando, então tinha que ser pensado esse concept art que serviu para não só para fazer o modelo, mas para iluminar ele do jeito certo. Mesma coisa aqui. E as várias reiterações que teve. O Ivan não somente fez a identidade visual do jogo inteiro, o jogo, os personagens, como ele fez o logo. Acabou ficando isso. Isso aqui é uma tela que ele recortou, a gente usava isso aqui para poder ver as animações. Vocês conseguem ver que tem um grid 3D embaixo dos personagens? Dá pra ver todos os personagens porque todos os conceitos são dele. Cada personagem que você vê no jogo, ele criou e a gente tinha que animar. E aqui dá pra ver que foi tirado de um grid, que a gente tinha um grid 3D na parte do jogo que a gente teve que deletar antes de mandar o jogo final, mas onde você conseguia ver todos os personagens fazendo todas as animações dele. Então tinha personagem escorregando, personagem caindo, personagem tomando bola na cara, personagem comemorando, tinha tudo isso para poder manter. Então um personagem que parece simples tem centenas de animações. Aquele ali no canto eu vou falar depois no final. É homenagem, porque o cachorrinho do Ivan, que eu mostrei no começo da coisa, ele morreu pouco antes do jogo ficar. Pouco antes da gente começar essa etapa do jogo, e ele fez essa homenagem para ele. Eu já mostro. Aqui é legal mostrar. Cada personagem que fosse jogável tinha que ter uma tabela enorme, e nem tá inteira aqui. Ela vai muito mais com todas as animações. Eles eram montados no estilo cutout. Eu não sei se vocês conhecem isso, esse estilo de animação. Animações não só para jogo, para tudo que vocês veem de 2D na televisão hoje em dia, a maioria é esse estilo. É estilo cutout de animação, que é feito com vetor. Você pode aumentar os personagens e diminuir, que eles não perdem qualidade. Mas isso aumenta a quantidade de trabalho. Porque uma coisa que você poderia simplesmente redesenhar, você tem que pegar peças e fazer peças novas para ele.
Aqui tem, mas era feito quadro a quadro. Então a gente desenhava na mão, via se estava funcionando e fazia arte final por cima e fazia os personagens. No final ficava isso com várias pecinhas, a gente tinha que mover elas e redesenhar o que não. Acabava redesenhando mais do que reaproveitando. Mas, como eu falei, o estilo mudou justamente para a gente poder reaproveitar coisas. Então a gente fez uma biblioteca enorme de peças que poderiam ser reaproveitadas. Isso aqui é só um exemplo de uma biblioteca de mãos que a gente conseguiu usar. Porque se eu voltasse lá no começo, vocês viam que os personagens, do jeito que ele tinha imaginado, seria impossível fazer isso. Eles tinham um design completamente diferentes. Mas é saber o que cortar, saber onde fazer compromisso. Então, um dos compromissos foi isso. A maioria dos personagens tinha mãos parecidas, para a gente poder reaproveitar, só mudar de cor. E no final ficava isso. Isso aqui é um exemplo de animação limitada. Como eles são baseados em anime, a animação japonesa, ela não precisa... Tradicionalmente, ela não segue exatamente os 24 quadros por segundo em dobro que a gente vê na animação americana. Então a gente conseguia reaproveitar quadros e deixar um desenho por 3 frames, por exemplo. Que é comum em anime, adiciona na estética e facilita o nosso trabalho. Isso aqui é uma parte que o programador queria adicionar. Eu vou resumir, mas é só porque ele teve que criar um plugin novo. A gente teve que descobrir como usar a tecnologia a nosso favor. Então, parte de fazer os personagens era colocar uma cruzinha embaixo deles, centralizar tudo para o plugin que foi criado justamente para o jogo poder centralizar tudo e criar uma tela de sprite que parecia com isso e para rodar as animações. Aqui é um exemplo do código de uma animação só. Isso é uma coisa que o Ivan queria adicionar. Quando ele cria os personagens, o Ivan é um cara muito diferente. Você vai na casa dele, ele assiste tudo dublado, não porque ele não sabe inglês, é porque ele gosta do dublador. É o único cara que eu sei que ele é fã de dublador ao invés de ser fã de ator. Ele cria os personagens baseado na voz primeiro, e depois... Ele é o único cara que trabalha com arte que eu conheço que faz isso. Ele quis dar uns easter eggs para quem viesse na palestra saber de onde ele tirou a inspiração de alguns deles. Esse aqui é o Pelé. Ele tem uma animaçãozinha quando ele está parado no jogo, que ele faz que o Pelé fazia, que foi conversado com o animador que fez ele para ter isso. Delay. Metade das animações que você vê aqui vão ser eu e o Delay. Essa galera toda, você pode decorar o nome e procurar depois no Instagram, que eles são todos fantásticos artistas. Ivanildo entrou no final do projeto também. Esse sou eu. Essa personagem fui eu que animei. E hoje em dia, quem tem o jogo ainda, não é o código Konami, mas se você fizer cima, baixo, direita, esquerda, cima, você pode jogar, transformar o Otinho na versão cachorro dele. Essa foi a homenagem que a gente conseguiu, deu muito trabalho. Eu animei o cachorrinho, a gente tinha que incluir o personagem no final. E faleceu durante a produção do jogo. Então, antes de eu acabar, alguém tem alguma pergunta sobre o jogo? Alguém tem alguma dúvida? Como você chama? Jonas. Jonas perguntou aqui pra mim quantos anos de produção foi pra fazer o jogo. A partir da ideia que o Ivan teve, eu conheci ele já tinha essa ideia. E ele começou a fazer o jogo sozinho, sem verba, nas horas vagas dele, os concepts, alguns testes de 3D ele fez. Foi há alguns anos. A partir do momento que ele entra em contato com a Pocket Trap e a Humble, lá dos Estados Unidos, comprou, foi em 2019. No final de 2019 a gente começou, foi o grosso do projeto, foi durante 2020 inteiro. No final de 2020 a gente acaba ele e lança 2021. Foi quando a gente ganhou todos aqueles prêmios de 2021. Mas então o grosso do projeto, se eu fosse falar para você, seria um ano. Mas atrás disso foi muito corre para conseguir sair. Alguém mais tem alguma pergunta? Não?
Qual é o seu nome, parceiro? O Pedro perguntou aqui se a gente tinha planos, a gente tem planos de pegar essas coisas que foram descartadas, que é o que eu estava falando, que o tema disso foi realmente o que foi cortado, o que teve a gente fazer compromisso para conseguir sair o jogo, porque senão não sairia. Ele perguntou se a gente tem planos para poder pegar isso e lançar como DLC. A gente, na verdade, tem planos atualmente de fazer o Queimadinha 2, o Dodgeball Academia 2. E a gente está em processo de, se a gente for fazer, porque o que dificulta é que a Pocket Trap ele é dona de metade do jogo. Então se a gente for fazer o Queimadinha 2, a gente tem que conversar com eles, tem que ser coisa. Então demora o processo por causa disso, mas a gente já tem planos para começar o Dodgeball Academia 2, justamente porque para reaproveitar coisas e não só isso, para usar lições que a gente aprendeu durante esse aqui. Todo projeto que você fizer, principalmente no começo, porque esse é o primeiro jogo que o Ivan conseguiu terminar, conseguiu fazer de acabar rápido. Se aprende muito durante o projeto. Então a gente ficou macaco velho de várias coisas. Então tem várias coisas que a gente nem fala que era para ter nesse, porque a gente está guardando para o próximo. A gente tem plano de fazer. Mais alguém tem alguma pergunta? Mais uma besteira. Pilares. Então, o Thiago perguntou aqui para quanto tempo foi antes de começar, para reunir as artes, reunir as coisas tudo, né? Cara, a primeira vez que o Ivan me contou desse projeto era 2014. Foi quando porque a gente estudou junto, a gente é muito amigo, e a gente estudou junto, a gente se formou junto na escola Melies de São Paulo, na escola de animação. Ele é formado como animador, eu sou animador também, né? A gente entrou no projeto junto como artista, então a gente teve que lidar com programadores e com coisas que somar os talentos, mas nós dois éramos artistas só. E ele mostrou essa ideia, eu acho que a primeira vez foi em 2014. Então, desde então, até 2019, ele foi trabalhando. Ele tinha vários empregos, sempre, mas no horário vago dele, ele voltava pro Queimadinha. A gente chama de Queimadinha, eu dou de boa academia, mas a gente chama de Queimadinha entre nós dois, assim. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que o meu tempo, não sei se está. Só isso? Seu nome é? O Eduardo aqui perguntou se o traço que ficou no final do jogo é o traço meu ou se eu tive que adaptar. A gente, como formador em animação, o animador ele tem que se adaptar ao traço do projeto, seja um desenho animado, seja um videogame. Esse traço que ficou aqui no final, ele foi feito, é o traço do Ivan, mas feito de propósito para ficar fácil de chamar mais gente. O traço dele real, se eu conseguir voltar lá no começo, vocês veem que é meio... Acho que não vou conseguir voltar no começo, ele vai travar. Ele é bem sujo, ele estica muito os personagens, ele é bem deformado, é extremamente original, é extremamente autoral, ele é um dos melhores artistas que eu conheço, assim, sabe? Só que aqui é como ficou. E ele ficou redondinho. Porque isso aqui é fácil para outros artistas poderem pegar, né? Mas o traço mesmo do Ivan, se eu conseguir voltar no começo de teste, é mais isso, né? É mais esses personagens, né? Que era a ideia. Que é muito bonito. Só que ele é mais difícil para alguém pegar a manha dele. Então a gente foi pensado para poder... É o traço dele no final, mas é um traço pensado para chamar mais gente para poder fazer, para ficar consistente. Mais alguém tem alguma pergunta? Cara, se você conseguir se escrever, o nome Steve veio depois, a gente chamava ele de outra coisa. Me descreve. Ah, tá. O estilo do jogo em si, uma pergunta parecida. Qual é o seu nome, parceiro? Hélio. Ah, Luciane. Luciane perguntou pra mim se a gente passou por várias iterações até chegar nesse estilo aqui. A resposta curta é sim. Porque quando a gente chegou
mesmo para fazer cenário, foi um sacrifício. A gente teve que... Uma das coisas que a gente descobriu logo no começo é que os personagens tinham que ter 3 categorias de tamanho que funcionassem entre si. Você pode perceber que todos os personagens no jogo inteiro eles estão ou grandes, ou médios, ou pequenos, e que ele tem um limite para cada um. Porque eles tinham que interagir com o jogo. Então, algumas das versões do jogo que a gente fez, que já estava no 3D, a gente descobriu que algumas cadeiras parecia que não casavam. O cara não conseguia sentar, que a cadeira é muito grande, ou às vezes muito pequena. E não tinha um meio termo que funcionasse, então a gente teve que refazer. Então a estética do jogo foi informada não só pelo estilo de desenho do Ivan e da gente que conseguia, né, animar no estilo dele, mas também com questões práticas. Isso aí é na martelada, isso foi na tentativa e erro para a gente conseguir encontrar um estilo de jogo que fosse esteticamente... Porque as cores que você vê, as cores muito fortes, as cores berrantes, isso é o estilo do Ivan. O Ivan sempre gostou de trabalhar com cor queimada, cor bem saturada. Mas algumas coisas que são de proporção a gente teve que descobrir que teve que deixar mais retinho. Porque tinha coisa que não funcionava justamente por causa dos personagens interagindo com o cenário. Então, sim, passou por várias interações. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Quem não jogou ainda, joga o jogo. Obrigado por me terem aqui.